Allan Kardec, Filosofia Espiritualista. O Livro dos Espíritos. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 4. Pluralidade das Existências. Parte 2. Item 4. Transmigração progressiva. 189. Desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Não, porque o espírito, como o homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ela ensaia para a vida. 191. As almas dos nossos selvagens estão no estado de infância? Infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. 191-A. As paixões, então, indicam desenvolvimento? Desenvolvimento, sim, mas não perfeição. São um sinal de atividade e de consciência própria. Na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estados de germes. Comentário de Kardec. A vida dos espíritos, no seu conjunto, segue as mesmas fases da vida corpórea. Passa gradativamente do estado de embrião ou de infância, para chegar, por uma sucessão de períodos, ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta não existe o declínio nem a decrepitude da vida corpórea. Que a sua vida, que teve um começo, não terá fim. Que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo, e o seu progresso realizar-se não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos. A vida do espírito constitui-se, assim, de uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso, como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, nas quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas, da mesma maneira que, na vida humana, há dias infrutíferos, na do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. 192. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade, e se ele não progrediu senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. 192-A. O homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. 193. Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? Em sua posição social, sim,
como o espírito não. 194. A alma de um homem de bem pode animar, noutra encarnação, o corpo de um celerado? Não, pois ela não pode degenerar. 194a. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, se ela se arrepender, e então será uma recompensa. Comentário de Kardec. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar um humilde artesão e vice-versa, porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. 195. A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho, com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa não acredita em nada e a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade. Se não houvessem empregado os meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode pensar como dizes em sua vida corporal, mas uma vez liberto da matéria, pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal, e é então que trará, numa nova existência, um sentimento diverso. É assim que se efetiva o progresso. E eis porque tendes na terra uns homens mais adiantados que outros. Uns já têm uma experiência que os outros ainda não tiveram, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Comentário de Kardec. O homem que se encontra numa posição má deseja mudá-la o mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu de que as tribulações desta vida são a consequência de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se uma nova existência menos penosa, e este pensamento o desviará mais da senda do mal que o pensamento do fogo eterno, no qual não acredita. 196. Só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? Sim, é bem isso. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo e segundo os seus esforços, o alvo para o qual se dirigem. 196a. É o corpo que influi sobre o espírito para o melhorar ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Comentário de Kardec. Temos, no suco da vinha, uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por grande quantidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência, e não chega à pureza absoluta senão depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito, que se purifica a si mesmo à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Item 5. Sorte das crianças após a morte.
197. O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como o de um adulto? Às vezes, bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir mais experiências, sobretudo se progrediu. 197a. O espírito de uma criança pode então ser mais adiantado que o do seu pai? Isso é bastante frequente? Não o vedes tantas vezes na terra? 198. O espírito da criança que morre em tenra idade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores? Se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o afasta das provas que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado. 199. Porque a vida se interrompe com frequência na infância. A duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido, e sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. 199a. Em que se transforma o espírito de uma criança morta em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Comentário de Kardec. Se o homem só tivesse uma existência, e se após essa a sua sorte fosse fixada para a eternidade, qual seria o merecimento da metade da espécie humana, que morre em tenra idade, para gozar sem esforço da felicidade eterna? E com que direito seria ela libertada das condições, quase sempre duras, impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não poderia estar de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, faz-se a igualdade para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo, e os que chegarem por último só poderão queixar-se de si mesmos. O homem deve ter o mérito das suas ações, como tem a sua responsabilidade. Não é, aliás, razoável considerar-se a infância como um estado de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que a educação ainda não pode exercer a sua influência? Não se vê em algumas que parecem trazer inatos a astúcia, a falsidade, a perfídia, o instinto mesmo do roubo e do assassínio, e isso não obstante os bons exemplos do meio? A lei civil absolve os seus erros, por considerar que elas agem mais instintivamente do que por deliberado propósito. Mas de onde podem provir esses instintos, tão diferentes entre as crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, a não ser da inferioridade do espírito, pois que a educação nada tem com ela? Aqueles que são viciosos é que progridem menos e têm então de sofrer as consequências, não dos seus atos da infância, mas das suas existências anteriores. É assim que a lei se mostra a mesma para todos, e a justiça de Deus a todos abrange. Item 6. Sexo nos espíritos. 200. Os espíritos têm sexo? Não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar no corpo de um homem ou de mulher? Isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver de sofrer. Comentário de Kardec. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo,
Cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens.